Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. No último vídeo sobre batalha espiritual, entendemos que cada um de nós fomos chamados para este momento. Não somos produtos do acaso. Estamos inseridos no maravilhoso plano de Deus e nascemos e viemos para este mundo para despertar, nos tornar filhos de Deus. A semente, ao lançar na terra, precisa morrer. Não morte física, mas morrer para o velho homem, o primeiro Adão, e assim adquirir a semelhança do último homem. É preciso se conectar à árvore da vida e dar fruto, ou a semente seca e morre. Assim, aqueles que não nascerem de novo não verão o reino de Deus, porque não criaram o seu corpo espiritual eterno. Mas não é possível gerar este corpo espiritual a não ser através do Messias. A tentativa de criar o corpo astral através de práticas místicas são apenas enganos da serpente do Éden. Somos imagem e semelhança de Deus quando nos tornamos filho e nos tornamos um só espírito com Ele. O espírito não é um fantasminha invisível, mas um termo que se refere a uma entidade espiritual, sobrenatural e imortal. Estamos em uma batalha e somos alvos dos anjos caídos, pois esses anjos que seguiram Lúcifer, eles conspiram contra os planos de Deus para com a humanidade. É claro que há muitas perguntas sobre este mundo espiritual e sobre essa guerra que travamos contra os principados e potestades. O Messias disse que viu Satanás cair como se fosse um raio, pois como há os filhos de Deus, há também o joio plantado neste mundo, os filhos do maligno, aqueles que também despertaram, mas preferiram seguir Satanás. Os seguidores de Lúcifer não são exatamente aqueles que estão presos no pecado, pois o trabalho do Messias é libertar as almas cativas, mas são aqueles que trabalham para escravizar e enganar a humanidade através dos falsos deuses, falsas religiões e através da mentira, pois o diabo é o pai da mentira. Ele enganou Adão e Eva oferecendo o fruto da ciência do bem e do mal, dizendo que eles se tornariam como Deus. Mas você só pode ser como Deus aceitando o Messias e se conectando à árvore da vida, pois dessa forma você se tornará um filho de Deus. E eu já mostrei aqui o caminho do raio na árvore da ciência do bem e do mal, um sistema iniciático que possui 33 caminhos, pois nós somos o templo e a nossa coluna possui 33 vértebras. Porém, esse sistema maçônico apresenta este caminho por uma escada em espiral ao iniciado, e que é de descida, em busca da chamada Pedra Filosofal. Esse despertar luciférico acontece no Hades, seja através de rituais de morte ou de viagens astrais ao mundo de Shambhala. Você já se perguntou por que os vulcões estão todos entrando em erupção como nunca visto antes? Isso certamente é um aviso. Veja o que diz em Joel 2, 30 ao 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, a Bíblia fala que o centro da terra é a prisão dos anjos caídos. E alguns dirão que inferno não existe. Existe sim, pois o Messias mencionou sobre o inferno. Lúcifer ainda não tem a chave do abismo conforme escrito em Apocalipse 9. Houve uma estrela que caiu do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Sabemos que essa estrela caída é Lúcifer, e ele receberá a chave durante a grande tribulação. Mas é interessante que esses demônios que saem do abismo e que possuem a forma de gafanhotos só poderão ferir aqueles que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, aqueles que servem Lúcifer verão que foram enganados. Alguns me perguntaram o seguinte: se os anjos estão aprisionados, por que eles atuam no nosso mundo? Acredito que eles atuam através do homem que os invocam, anjos mais poderosos, que estariam presos para não causar catástrofes intensas aqui na Terra, até o tempo determinado. Bom, sabemos que há muitos anjos aprisionados perto do rio Eufrates, e certamente no centro da Terra, e no centro de vários planetas, pois esses planetas são adorados como entidades astrológicas e deuses na magia. E esses planetas são portais na Cabala e no ocultismo, como o caso do planeta Saturno, que possui um grande furacão na forma de um grande olho ou de um cubo negro. Bom, nós sabemos que os anjos de Deus estão em hierarquias bem definidas. A hierarquia angelical é composta por vários anjos: serafins, querubins, tronos, domínios, principados, poderes ou potestades, virtudes, arcanjos e anjos. O nome anjo significa mensageiro ou enviado.
A Bíblia diz que os anjos são ministros que estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os principados são forças governantes. Há anjos por trás das ações das nações, grupos políticos ou religiosos. Os principados comandam legiões de anjos e os encarregam para cumprir ordens. Efésios diz que não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses poderes se formam como nuvens nas cidades, por causa do pecado dos homens e dos representantes dos seus governos na terra. Em muitas profecias contra os reis, eram mencionados os anjos caídos e as potestades que estavam atuando por trás deles. As potestades são poderes. Todo principado tem a sua legião de soldados, como em uma guerra, chamados também de espíritos malignos do ar, ou potestades do ar. São forças da natureza como os elementais, terra, fogo, água e ar. Representam as energias cósmicas e as forças elementais que atuam nos planetas. Essas forças são invocadas pelos ocultistas, chamadas de forças da natureza ou gênios do mal. O hexagrama ou pentagrama é um dos símbolos usados para banir e invocar esses anjos caídos. Os domínios, segundo os estudiosos, são anjos dominadores, e que regulam também as ações dos anjos superiores e inferiores. Decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade divina. Os tronos são símbolos da justiça e da autoridade de Deus, e têm como seu símbolo o trono de um rei. Mas esses tronos, segundo alguns estudiosos, podem ser autoridades malignas que se instalam em países e controlam os governos mundiais. Um trono maligno pode revelar o seu poder na terra, no fogo, na água ou no ar. Países devastados pela seca, inundação, terremotos, vulcões ou tornados. Um trono de justiça em um país pode conduzir a nação à prosperidade e à paz. E é preciso orar pelas nações para que os tronos malignos sejam derrubados. Os anjos de alta hierarquia são aqueles que estão mais próximos ao trono de Deus. Os querubins têm 4 rostos. Na visão do profeta Ezequiel, ele viu aros gigantes de fogo e latões reluzentes e seres que se moviam como relâmpagos. Na sua visão, ele descreveu como o rosto de um homem, boi, leão e águia. Mas esses são relatos simbólicos da visão dele. São seres complexos e cheios de olhos em seus aros. Os querubins foram encarregados de guardar o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden, e eles possuem espadas flamejantes. Satanás era um anjo da hierarquia dos querubins antes da sua queda. Ele estava mais próximo ao trono de Deus, por isso que ele é chamado de iluminado, portador da luz ou apenas Lúcifer. Ele comandou uma rebelião nos céus e levou consigo 1/3 dos anjos com ele. Houve uma guerra nos céus e por isso que ele foi expulso do lugar celestial para as dimensões inferiores. A comparação simbólica de Satanás com o planeta Vênus, deusa da beleza, é devido ao seu majestoso brilho matinal. Por isso que ele era chamado de estrela da manhã. É uma metáfora bíblica para o brilho que ele espelhava por estar próximo ao trono de Deus e das pedras preciosas. Por isso que geralmente é mencionado a relação de Lúcifer com o diamante e outras pedras. Mas ele perdeu todo o brilho e luz que ele tinha de quando ele estava próximo de Deus. Mas ainda assim, ele tenta ganhar seguidores, se mostrando como anjo de luz. Serafins são anjos afogueados. A tradução literal para serafins é anjos de fogo. A palavra serafim é sinônimo para anjos ardentes. Eles possuem o poder do fogo divino e, na visão de Isaías, essa classe de anjo pega uma brasa viva do altar de Deus e queima os seus lábios, para purificá-lo e dar início ao seu ministério. Os serafins são a mais alta classe angélica, servem como guardiões do trono de Deus e continuamente exaltam Deus em seu trono. De acordo com Isaías 6, 1 a 8, os serafins são descritos como seres ardentes de 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. Os anjos caídos foram expulsos do céu espiritual e desceram à 3ª dimensão. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Então, esses anjos caídos estão em uma dimensão mais inferior, atuando aqui na terra. Por isso é que eles são chamados de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.